segundo as profecias, as coisas vão piorar ainda mais, até a volta de Jesus. Mas há muita coisa por trás dos mandamentos. Existem princípios eternos embasando cada um desses mandamentos. Vê que o mandamento ele tem uma razão de ser, ele tem um sentido, tem algo muito sério por trás de cada mandamento. O homem atual, intelectual, não aceita que a solução venha de maneira externa, venha de fora e venha de um ser que ele não conhece, ele não pode tocar, ele não pode ver. Deus. Para grande parte da humanidade é humilhante ter que admitir isso. 2 Timóteo, capítulo 3, veja o que a Bíblia disse há tantos anos atrás, tantos séculos, está lá para quem quiser ler. Verso 1 diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos, o que diz aqui? Você está sentindo os tempos difíceis? Está fácil viver nesse mundo? A Bíblia acertou ou errou? Acertou, diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. E aqui ela bate um retrato do homem. Ela diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos. O que é amante de si mesmo? Egoísta, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Você tem visto isso? Desobediência a pai e mãe? Ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Triste retrato do ser humano, batido, fotografia espiritual batida há 2000 anos atrás. Romanos capítulo 1, veja como a Bíblia coloca para nós a maneira como o homem moderno iria se relacionar com Deus, e veja se você acha que essa profecia está se cumprindo. Se nós pudéssemos tirar uma radiografia do nosso coração humano, é fácil você entender que quando Deus nos criou, porque a sabedoria verdadeira nos ensina que nós fomos criados por Deus, não somos resultado de uma explosão de uma ameba. Olha, precisa ter mais fé para acreditar nisso. Eu prefiro acreditar em Deus. Quando você analisa uma foto do nosso coração, você consegue perceber que Deus colocou 3 camadas distintas no nosso coração. O primeiro, nós podemos chamar, é aquele onde Ele coloca os anseios reais, os anseios pelas coisas. Todo ser humano tem desejo por coisas, isso é natural. Quem é que não gosta de ver um sapato bonito e colocar? Quem não gosta de uma roupa bonita? Quem não gosta de comprar uma coisa, de ter coisas bonitas? Isso não é errado não, gente. Deus colocou em nós o desejo pelas coisas. Aí tem um segundo compartimento do nosso coração, onde Deus colocou o desejo por pessoas, onde está a área dos relacionamentos. Todo ser humano, para ser feliz, ele tem que preencher a área do relacionamento. Você precisa ser amado e amar. Ser humano que não ama e não é amado é infeliz. E por que não dá para viver sem isso? Porque Deus colocou isso dentro de nós, na nossa natureza. Foi Deus que colocou. A necessidade pelo relacionamento humano. A necessidade de ser aceito, de ser admirado, de ser amado. Por isso que pessoas que não têm isso, têm uma autoestima baixa. O terceiro compartimento, que eu vou chamar de anseios vitais. Ali, o dinheiro não preenche, não preenche aquele compartimento. As pessoas não preenchem, fama não preenche, poder não preenche, nada. É uma casinha que Ele fez para Ele morar. O Deus fez dentro de nós um lugar que só Ele pode preencher. O ser humano que não consegue preencher esse compartimento, ele é profundamente infeliz, mesmo que ele não tenha consciência dessa necessidade. Eu tenho aqui uma ilustração que tem a ver com a vida de todos nós. Normalmente, nós dedicamos talvez a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, grande parte das pessoas, para resolver as questões que nós vamos chamar de negócios, né? É ganhar dinheiro, conquistar coisas, comprar coisas, casar, vender, enfim, vamos chamar de negócios. Está aqui. Então as pessoas às vezes começam por aqui, desde que acordam a sua prioridade está aqui. Bom, sobrou algum tempinho, aí ele vai resolver uma outra parte importante na vida dele, que é a família. As pessoas precisam voltar para casa, ter um teto, ter quem goste da gente, quem cuide da gente quando a gente tem necessidade de carinho, de colo. A família é fundamental na vida de uma pessoa que não tem família, ela é infeliz.
Deus criou a família é uma instituição divina, através do casamento. E aí, o tempo que sobra, então essa pessoa dedica à família. Aí, se sobrar algum tempinho, aí alguns se preocupam com a vida espiritual e com Deus, não são todos. Mas alguns, aí vem e fala assim, bom, agora eu preciso colocar Deus na minha vida. Aí ele vai, quando ele coloca Deus na vida dele, desmoronou, sabe por quê? Porque o alicerce está errado, começou pelo lado errado. O que Deus quer ensinar para nós é que assim, na vida de todos nós, eu tenho que começar preenchendo esse lado aqui da minha vida. Deus, o tempo de qualidade que eu tenho que reservar para Deus diariamente, para um relacionamento com Ele. Esse tem que ser o alicerce, através dos princípios morais que vão nortear a minha vida. Tudo que eu for fazer, seja a área de negócios, seja na família, eu tenho que ter um alicerce, uma base de valores e princípios. Um alicerce, você constrói um prédio pelo alicerce, ou você começa construindo o térreo. O edifício só fica em pé, só para em pé se você construir o alicerce. A pessoa que não tem esse alicerce na vida, ela não tem nada. Quando você tem esse alicerce, aí depois você vai cuidar de outra coisa que tem muito valor para nós, que é a nossa família. E também você tem que cuidar dos negócios. E aí você vê uma vida equilibrada que não desmorona. Agora você olha para pessoas com a vida desmoronada, você vai ver por quê? A base está errada. O alicerce está errado. Bom, mas vem de uma autoridade superior que tem poder para impor regras. E eu não quero ninguém impondo regras para a minha vida. Na minha vida, eu imponho as regras. Muita gente que pensa assim. Ou então aquele conceito que vem emprestado lá dos gregos, que é o conceito da lei relativa. Não, o que é isso? Segundo os gregos pensavam assim, a lei dependia muito dos costumes. E isso veio até hoje para a nossa cultura moderna, porque assim, no Brasil, por exemplo, as mulheres podem andar vestidas do jeito que quiserem. Mas quando você vê aí na novela, nos países muçulmanos, lá é lei que a mulher tem que esconder o corpo. Ou seja, isso que os cristãos fazem já não se faz mais, porque os costumes de hoje mudaram. Percebem como esse conceito afeta o raciocínio das pessoas? Valia no passado, mas não vale mais para mim. Se você for fazer uma pesquisa na Praça da Sé e perguntar, talvez 90% das pessoas que você entrevistar e fizer a pergunta, você crê em Deus? Eu acho que mais de 90% das pessoas vão responder que sim. Por que o mundo está assim? Porque as pessoas creem em Deus, mas isso não afeta as suas vidas, não muda nada. Quando crer em Deus, deveria modificar a vida das pessoas, devia nos tornar pessoas melhores. Na verdade, o que a Bíblia fala são instruções de Deus, isso é que é a lei de Deus. São as suas instruções, as suas orientações para nós. E por que é importante isso? Por quê? Você quando compra um aparelho, vamos imaginar que você vai comprar ali uma TV de plasma. Chega em casa, você vai ligar a TV, antes, as pessoas que são conscientes têm que fazer o quê? Ler o manual de instruções. Agora imagine o seguinte, eu compro a TV e digo assim, não admito que ninguém mande nem me imponha regras. Eu comprei a TV, ela é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Aí você põe lá a TV em cima da mesa, você não liga cabo nenhum, não liga a antena, e dá uns tapas nela e fala assim, vem imagem, vem. Funciona? Vai funcionar? Por que não funciona? Porque quem construiu disse como é que tem que funcionar. Quando Deus nos criou, Ele tem um manual de instruções, que é esse aqui. Salmo de 1 a 3. Qual o objetivo, dessas instruções de Deus? Qual o objetivo da lei de Deus para nós? Já que hoje em dia se questiona tanto se nós devemos guardá-la ou não. Mas antes de responder se devemos ou não, vamos ver o objetivo dela. E aí você decide se você deve guardar ou não. Bem-aventurado o homem para aqui. O que é bem-aventurado? Feliz. A Bíblia está dizendo assim, feliz o homem, opa, isso me interessa, isso aqui me interessa, feliz, vamos ver, o que eu preciso fazer? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer, o que diz aí? Prosperará, ou será bem sucedido. Eu vi há pouco tempo uma história aqui, muito interessante. Uma pessoa contava que ele estava caminhando, próximo a uma estrada, e fazendo o seu Cooper,
E de repente ele viu um carro parar, abrir a porta e jogar um cachorrinho para fora. Um cachorrinho. Soltou ali e o carro foi embora. Acho que quiseram se desfazer do cachorro, tem gente que faz isso, e soltou o cachorro ali. E ele foi andando, o cachorro já viu, né? Eu queria companhia, ele andando, o cachorrinho fez ele de amigo. O cachorro é impressionante, ele se afeiçoa. E ele começou a andar metros e metros, aquele cachorrinho junto com ele. Cada vez que ele parava na frente assim de uma entrada, da porta de uma chácara, o cachorro ia ali, cheirava, fuçava e vinha atrás dele. E ele caminhando. Lá pelas tantas, no sentido contrário, vinham vindo umas moças. E ele vendo o cachorrinho do lado, daqui a pouco as moças passaram, o cachorrinho atrás das moças. Largaram ele e foram atrás delas. Não sei por que o cachorrinho preferiu as moças, mas foi atrás delas. E ele olhou para trás e pensou, cachorrinho vulnerável esse, né? Foi atrás das moças. E ele continuou caminhando. Daqui a pouco vinha uma outra pessoa, ela via o cachorrinho correndo atrás da outra pessoa. Que ele ia para lá e para cá, atrás das pessoas. E parava. E aí passou na frente de um portão de uma chácara. Tinha lá um portão grande e uns cachorros grandes trancados ali pelo portão. Latindo, e tinha a cerca ali. E o cachorrinho ficou do lado de cá. E os outros latindo de lá e trancados pela cerca, e o cachorrinho ia. Ia ela para frente, para trás. Daqui a pouco o cachorrinho voltou com uma outra pessoa que passou. E foi. Lá pelas tantas ele ouviu uma freada forte, barulho. O carro freou. E quando ele olhou, o cidadão não tinha visto direito e atropelou e matou o cachorrinho. Que lição nós tiramos disso? A lição é que os outros cachorros estavam presos atrás de uma cerca. Mas seguros. Protegidos. Aquela cerca não é desamor do dono, não é para o cachorro ser infeliz, é um ato de amor. O outro foi solto, foi deixado em liberdade, a seu bel prazer, para ir para onde ele queria, e acabou encontrando a morte. As cercas de Deus, as cercas que Deus coloca para nós através dos seus mandamentos, são um ato de amor. Quando Deus diz assim, até aqui você vai, não passa dali. Cuidado, Deus está protegendo a nossa vida. Às vezes, aqueles que olham para as cercas e pensam, imaginam, têm a ilusão que por trás da cerca possa haver liberdade e felicidade. Ilusão. Os nãos da lei de Deus são atos de amor. Então o homem gosta de adaptar a lei de Deus à sua vontade. Olha, isso aqui eu gosto, então isso aqui eu vou fazer. Aquilo eu não gosto. Não, então aquilo eu não vou fazer não. Não gosto. Hoje existe um amuleto chamado Deus. Serve para as emergências, né? Um amuleto, Deus. Então eu vou levando a minha vida, está tudo, de repente, quando acontece aquilo aqui, ó, despencou. Oh, Senhor, Deus. Aí eu vou para o amuleto. Emergência, problema. Resolvido o problema. Puxa, estou feliz, né? Aí eu vivo como se não existisse Deus, volto para a minha vida. Eu quero encerrar do jeito que eu gosto, sempre com alguma história que a gente possa levar para casa. O fazendeiro tinha 2 cavalos. Um cavalo, você ficava observando e percebia que ele era estranho. E com o tempo você percebia que ele era cego. Vagueava assim, vagava. E havia um outro cavalo com um sininho no pescoço. E aí dava para entender por quê. Interessante é que o fazendeiro não se desfez dos 2 cavalos porque um tinha um defeito. Ele colocou um outro, mais jovem, com um sininho, para guiar o que era cego, porque o cego ouvia o barulho do sininho do outro e ele seguia o outro pelo barulho. Passeavam, iam se alimentar, e o que tinha o sininho, ele andava, daqui a pouco ele parava e ficava olhando para trás para esperar o cego chegar, porque ele vinha pelo barulho, ele guiava o outro, e assim eles passavam o dia inteiro, chegavam no final da tarde para voltar para o estábulo, o cego vinha pelo barulho do sininho, e assim os 2 o tempo todo, olha que coisa linda, um guiava e o outro seguia. Que lição eu tiro disso, hein? Sabe que Deus não se desfez de nós só porque nós temos defeitos. Deus sempre coloca na nossa vida alguém com um sininho para nos guiar. Às vezes nós somos o cavalo cego, às vezes nós somos o que guia. Depende das circunstâncias e do momento da vida. Eu quero dizer para vocês que o objetivo desta série que está começando hoje, o objetivo dela é que aqui nós sejamos o cavalo que guia, que mostra ao povo as instruções, o caminho, as placas de indicação. Você quer ir para o céu? Tenho certeza que sim, eu também. Siga as instruções, siga as placas. As placas estão aqui.